Mas eu estava ouvindo, reverendo Sandro, um pouquinho da história e alegra muito meu coração. Primeiro porque eu tenho uma raiz familiar aqui de Santa Bárbara, né? A minha vó, mãe do meu pai, é aqui, natural de Santa Bárbara, filha de presbítero da igreja central aqui da cidade. E ouvi a história aqui da organização, né? E ouvi sobre o reverendo Silas Denúncia, que é tio-avô da minha esposa, né? Então é uma alegria a gente perceber aquilo que Deus tem feito ao longo desses anos aqui nessa igreja. E eu acho que, ouvindo a última música do João e pensando numa igreja fazendo 33 anos, eu queria propor para vocês uma conversa na noite de hoje na seguinte perspectiva: façam a diferença, coloquem em prática a salvação de vocês. Mas antes de caminhar e ler o texto para a nossa reflexão, eu gosto sempre de dizer o seguinte: quando nós falamos a respeito de algumas atitudes que nós devemos ter enquanto cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, eu gosto muito de deixar claro que nós não fazemos isso para conquistar o amor de Deus, mas nós fazemos isso em resposta ao amor com o qual Deus já nos amou. Afinal de contas, esse amor já foi provado. Jesus morreu por mim e por você naquela cruz. Eu gosto sempre de ilustrar isso da seguinte maneira: pense em um jovem que está ali cortejando uma jovem e pensando no que ele pode fazer para conquistar o amor e o coração dela. Eu tenho certeza que João, quando estava ali, né, há um tempo atrás, olhando assim para Tirza, fez uma serenata para ela. Você fez alguma vez serenata para Tirza quando você estava tentando conquistá-la, João? Algumas vezes, né? Alguns fizeram serenatas, outros fizeram algumas poesias, outros deram algum presente. Hoje em dia, a gente grava um videozinho e coloca no Instagram, né, no story da pessoa. Seja o que for, o objetivo é conquistar o coração daquela pessoa, né, para que ela possa vir a te amar. Agora imagine uma outra situação. Imagine um casal que está casado já há muito tempo. Quem aqui está junto, está casado há mais de 5 anos? Levante a sua mão. Casais aqui há mais de 5 anos. Ok. Permaneça com a sua mão levantada. Quem aqui está casado há mais de 10 anos? Aí você que tem menos de 10 anos, abaixe sua mão. Quem aqui está casado há mais de 15 anos? Eu abaixo a minha, vou fazer 14 agora em julho. Quem aqui está casado há mais de 20 anos? Mais de 25 anos? Mais de 30 anos? Meu Deus. Quem está casado aqui há mais de 40 anos? Ainda tem gente ali, olha só quanta. Tem alguém aqui casado há mais de 50 anos? Aqui, chegamos. Tem aqui também. Quando um casal está casado há mais de 50 anos, agora pode abaixar, pode abaixar. Há mais de 50 anos, João, muita coisa. E aí o cara vai lá e faz serenata e manda um presente e manda flores. Você não fez nada de errado e está tentando compensar. Ele está fazendo isso por quê? Para conquistar o coração da sua esposa? Não. Ela já tem demonstrado e provado o seu amor por ele ao longo dos últimos 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, cuidando dele, cuidando dos filhos dele, cuidando dos netos dele. Por que ele faz isso? Ele faz isso em resposta ao amor com o qual ela tem o amado. É da mesma maneira que funciona com a gente. Jesus já demonstrou o seu amor por nós morrendo na cruz. Então, as nossas atitudes que fazem a diferença se dão em resposta ao amor com o qual ele já nos amou e já provou isso, morrendo naquela cruz por mim e por você. Para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Você pode acompanhar aí na sua versão ou aqui na projeção. Eu vou ler na nova versão internacional. Quando chegar em casa, você pode ler e reler o seu texto. Você ligou a sua Bíblia aí? Bíblia ligada, ou aberta ou ligada. O texto de Filipenses diz o seguinte: assim, meus amados,
como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam isso tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e eu me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Para nós podermos fazer a diferença enquanto discípulos e discípulas de Jesus, é fundamental que nós possamos viver efetivamente o Evangelho na prática. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: façam o seguinte, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ora, a palavra grega que o apóstolo Paulo está usando aqui, que nós traduzimos como a expressão ponham em ação, a palavra katergazestai, tem a ver com desenvolver, fazer uma coisa de maneira plena, completa, perfeita, de modo que se termine e se conclua. Nós comumente fazemos coisas pela metade, né? Geralmente a gente começa uma aula de inglês, uma aula de espanhol, um curso de música. João, você já começou a aprender algum instrumento que você desistiu no meio do caminho? Várias vezes, né? Você já começou a aprender uma língua, ou talvez fazer um esporte, e depois de 3 meses você diz, não quero mais fazer isso, largou no meio do caminho. Eu não vou nem falar de academia e regime, porque isso aí é uma questão universal, né? Mas, às vezes, a gente começa as coisas e a gente para no meio do caminho. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: não viva esse negócio dessa maneira na vida espiritual de vocês, na salvação de vocês. Vivam o desenvolvimento disso constantemente, ou nas palavras do comentarista bíblico William Barclay, não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma salvação parcial que diz respeito simplesmente a, ok, eu tenho um endereço no céu e isso é o suficiente. Continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vocês de uma forma plena, definitiva, moldando o nosso caráter, as nossas atitudes e tudo aquilo que a gente faz o tempo todo. Um dia desses eu estava lendo um artigo escrito pelo pastor Tim Keller, pastor de uma igreja presbiteriana na cidade de Nova York, e naquele artigo ele dizia, João, a respeito da diferença que os cristãos podem fazer efetivamente nas cidades. E ele dizia o seguinte: os problemas da cidade precisam ser os problemas dos cristãos. João levantou aqui uma situação em que o problema era a falta de sangue no banco de sangue da cidade. Quais são os problemas de Santa Bárbara? Quais são os problemas da região metropolitana de Campinas aqui? Quais são os problemas do estado de São Paulo? Quais são os problemas do nosso país? Nós precisamos pensar nesses problemas. Os problemas que estão ao redor de nós, que as pessoas estão lidando, eles são sim problemas nossos enquanto cristãos. Outra coisa, a comunidade cristã precisa ser um espaço acolhedor. Nós temos hoje esse discurso de um ambiente pluralista no nosso tempo, de aceitar pessoas. Isso não é verdade, isso não é real. A igreja cristã, a comunidade cristã local, ela é o único espaço onde isso pode ser efetivamente vivido. Eu me lembro que quando eu estava plantando a igreja presbiteriana de Jaguariúna, eu tive a oportunidade de exercer
algo que eu acredito bastante. Porque quando você está começando uma igreja, uma cidade onde nunca teve uma outra igreja presbiteriana, onde você não conhece ninguém, você tem ali os primeiros que se aproximam e começam a frequentar aquela comunidade, assim como aconteceu na história bonita contada aqui dessa igreja, mas com o passar do tempo vão chegando outras pessoas da cidade. E aí sempre tinha alguém da igreja que me procurava e dizia assim: pastor, eu preciso te falar uma coisa sobre essa pessoa que foi no último domingo na igreja. E eu sempre respondia da seguinte maneira: que joia, o que de bom você tem para falar a respeito daquela pessoa? E às vezes aqueles que estavam contando gaguejavam um pouco e diziam: pastor, na verdade não era algo muito bom que eu tinha para dizer. E eu sempre respondia assim: faz o seguinte então, não me conta não. Não, o problema não está com você não, o problema está comigo. Cara, eu sou um pecador. Cara. Se você me contar, eu vou começar a olhar para aquela pessoa, acreditando que ela é exatamente tudo aquilo que você me disse. Mas eu creio num Deus que é capaz de fazer novas todas as coisas. E eu creio que se Ele me transformou, Ele pode transformar a vida dessa pessoa também. Esse é o espaço cristão, é o espaço acolhedor, aquele que recebe as pessoas como elas são e estão. Por quê? Porque nós cremos num Deus que é capaz de mudá-las e transformá-las. Ainda, os cristãos precisam compreender e impactar a cultura à sua volta, seja através da música, da literatura, da poesia. Nós precisamos estar envolvidos com aquilo que de fato as pessoas também estão envolvidas. E quando nós influenciamos e trazemos esse olhar de Cristo para essas áreas, para a arte, para a cultura, isso acaba impactando a vida das pessoas. Essas são algumas dicas interessantes que o pastor Tim Keller falava naquele artigo. Mas voltando ao apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos fazer isso, colocar em ação a nossa salvação com temor e tremor. E quando eu estou falando desse temor diante de Deus, eu não estou falando do medo. Eu sei, talvez você, assim como eu, cresceu na igreja e viveu em uma geração onde nós éramos muitas vezes forçados a um relacionamento com Deus na base do medo. Talvez como eu, você cresceu cantando na escola bíblica dominical aquela musiquinha assim, João: cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. E na minha cabeça de criança, Deus era um cara sem serviço, que não tinha nada para fazer, a não ser ficar me espionando o dia inteiro para ver a primeira pisada de bola que eu ia dar e ir lá e puxar meu rapete. Era assim que eu imaginava, era assim que eu pensava. Era uma construção na base do medo, um relacionamento que se dava na base do medo, mas isso no meu tempo de criança, né? Essa ideia de que Deus era algo parecido com o Papai Noel, né? Se eu não me comportar muito bem, eu não vou ganhar presente no final do ano. Então eu tinha medo e por isso eu o fazia. Mas esse negócio de Papai Noel é no meu tempo de criança. Hoje em dia as coisas mudaram, né? Hoje tudo são business, né? Então as pessoas não têm mais medo de Deus. Na verdade, o relacionamento que elas têm com Deus é um relacionamento na base do negócio. Então Deus deixou de ser o Papai Noel e ele virou o gênio da lâmpada do Aladim, né? A gente esfrega a lâmpada, ele aparece e a gente diz os nossos desejos, né? E a gente barganha muito bem com Deus. Ó, Deus, vamos fazer o seguinte: eu vou na escola bíblica dominical, eu vou no culto à noite, eu vou até naquele culto durante a semana, até no culto do aniversário da igreja, vai ser no sábado à noite, eu vou. Agora, em contrapartida, o senhor começa a anotar aí a listinha de coisas que eu tenho para o senhor, né? Segue que é sucesso, é só o senhor seguir do jeito que eu escrevi. É assim que as pessoas têm se relacionado com Deus. Agora, o temor que nós devemos ter não é esse temor do medo, mas nós devemos ter um relacionamento com Deus baseado no amor, com a compreensão de que Ele nos amou. Esse é o relacionamento verdadeiro e real, que constrange nossos corações, que nos leva, assim, a ter um comportamento diferenciado, atitudes diferentes, seguir princípios, preceitos e valores por conta do entendimento desse amor tão grande que foi capaz de entrar na história, na pessoa de Jesus, derramado o seu sangue da sua vida por mim
e por você. Esse é o tipo de temor que nós devemos ter. Não é um temor de medo, mas é um temor do amor de Deus, o amor maravilhoso com o qual ele nos amou. E nós percebemos Paulo seguindo a sua carta, e então agora nós podemos dizer que para fazer a diferença, é importante também que nós possamos nos submeter à vontade de Deus. Versículos 12, na primeira parte, até 13 e 14, ele diz o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram. Obedeceram a quem? Ao apóstolo Paulo? Não apenas na minha presença, pois é Deus quem efetua em vocês. Ele está falando aqui da submissão, da obediência à vontade de Deus. E deixa eu tentar explicar para vocês, porque na minha cabeça, obedecer e se submeter são coisas que são diferentes. Porque às vezes a gente pode obedecer, mas não se submeter. É que nem aquela história daquela mãe que estava com o filho na igreja e o menino toda hora ficava levantando e ficando de pé, e a mãe dizia para ele, falou assim: menino, senta, e ele se levantava, e ela dizia: menino, senta, e ele ficava de pé, e ela perdeu a paciência e disse assim: menino, se você não se sentar agora, eu vou para o banheiro da igreja e eu vou te dar uma cintada. Aí ele sentou, virou para a mãe e disse assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Ele até obedeceu, mas ele não se submeteu. Muitas vezes a gente até obedece à vontade de Deus, mas a gente não se submete, né? William Young ficou famoso aí por aquele livro A Cabana. Tem uma frase interessante. Ele disse o seguinte certa vez: submissão não tem a ver com autoridade, tem a ver com relacionamentos de amor e respeito. Isso me faz lembrar uma outra história. Um presbítero da nossa igreja presbiteriana do Brasil, lá na cidade de Brasília, chamado Rubem Amorés, escreveu em um dos seus artigos, certa vez, que em uma ocasião ele estava com seu filho brincando em casa, e o filho então subiu no sofá e ficou ali mais alto do que ele e disse assim: e aí, pai, quando eu tiver desse tamanho, como é que você vai fazer para eu te obedecer? E ele então disse que respondeu para o filho o seguinte: meu filho, enquanto as nossas relações forem tão importantes, vitais para você quanto são para mim, enquanto você precisar de mim, o tanto que eu preciso de você, enquanto a gente sofrer quando a gente está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente se amar como a gente se ama hoje, eu vou dizer vai e você vai, eu vou dizer fica e você ficará. Você vai fazer isso porque você me ama. Mas se algum dia uma parede de separação se levantar entre a gente, seja da indiferença, da incompreensão, até mesmo do ódio, então eu não vou te dizer nada, nem você vai precisar obedecer, porque já não vai fazer mais a menor diferença. Isso tem a ver com respeito, com amor. Isso é submissão. Nós nos submetemos à vontade de Deus por amor, pelo entendimento do amor com o qual Ele nos amou. E mais, ok, já entendi, preciso me submeter. Mas Paulo continua dizendo: e façam isso, sabe como? Sem queixas nem discussões. A palavra grega usada pelo apóstolo Paulo e traduzida aqui com essa expressão sem queixas nem discussões, a palavra gogismos, é a mesma palavra que a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, usa para falar a respeito do povo no deserto que o tempo inteiro estava murmurando contra Moisés e a liderança e estava o tempo inteiro à beira de uma revolta. Essa é a palavra que Paulo usa aqui. Se submetam a Deus, obedeçam à vontade dele. E não fica reclamando o tempo inteiro. E não fica murmurando, porque esse negócio é complicado. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas esse negócio da murmuração, ele chega na nossa mente, primeiro como um pensamento, e de repente ele toma conta da gente, e a gente se torna um murmurador. Isso me lembra muito o início do Salmo 1, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Você consegue perceber esse caminho
que está se dando aqui? Aquele que segue, ele começa a ouvir os conselhos, esse negócio começa a tomar conta da cabeça, aí ele imita, ou seja, ele começa a fazer isso também, e ele se torna, ele se assenta. É isso que a murmuração faz com a gente. A gente começa a pensar na nossa mente: ah, mas Deus não fez do jeito que eu queria. Ah, mas Deus não fez na hora que eu queria. Ah, mas Deus não fez do jeito que ele fez para o outro. E aí, quando a gente menos percebe, esse negócio da murmuração toma completamente conta de nós. E nós estamos ali assentados na roda dos murmuradores. E a gente se torna alguém que está murmurando o tempo inteiro. Se submeta à vontade de Deus. Uma das melhores maneiras que nós podemos fazer a diferença, aonde Deus tem nos colocado, é nos submetendo à vontade dele e sem ficar reclamando o tempo inteiro. Faça a diferença, indo na contramão da cultura. Versículos 15 e 16, Paulo diz: para que vocês venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Repare, as três palavras usadas aqui pelo apóstolo Paulo. Primeiro, ele fala a respeito de nós sermos puros. Puro é aquilo que o cristão é si mesmo, ele é sem mistura, ele é diferente, né? Às vezes me assusta quando eu olho para as mídias sociais e vejo alguns cristãos defendendo algumas correntes ideológicas, seja de um lado ou seja do outro, como se essas coisas fossem umas melhores do que as outras, sendo que, na verdade, nós não somos nem isso nem aquilo. Nós somos discípulos de Jesus. É isso que nós somos. Isso é ser cristão em si mesmo. Ele não se mistura a essas conveniências que são simplesmente algumas terminologias do mundo que está ao nosso redor, que jaz no maligno. E mais, o cristão, ele deve ser irrepreensível. E isso tem a ver com caráter, é o que ele é no mundo diante das pessoas. O que é uma pessoa irrepreensível, Rodrigo? Ora, essa é fácil. Irrepreensível é aquela pessoa que não é digna de ser repreendida. Quem é uma pessoa que não é digna de ser repreendida? Aquela que nunca erra? É aquela perfeita e santa pessoa que nunca faz nada de errado? Não. O irrepreensível é aquela pessoa que procura fazer aquilo que é certo, mesmo quando é difícil. Sabe aquele negócio de: pastor, o senhor fica falando dessas coisas, mas se eu for na minha empresa lidar dessa maneira com os impostos e declarar tudo direitinho e pagar tudo direitinho, a minha empresa não vai para frente. Talvez seja a hora de pensar numa outra profissão. É fazer aquilo que é certo mesmo quando é difícil. Mas e se porventura eu errar? Afinal de contas, a gente está passível a isso. O pecado é uma realidade ao nosso redor. Irrepreensível é aquele que tenta fazer o que é certo mesmo quando é difícil. E ainda quando ele erra, ele toma consciência do seu erro. Ele se arrepende do seu erro. E ele pede perdão pelo seu erro. Ele não é mais digno de ser repreendido. Ele toma consciência disso. E por último, ele diz que nós somos inculpáveis. E aí não tem nada a ver com a gente. Essa inocência não tem a ver com a nossa capacidade. É aquilo que nós somos em Cristo. Porque nós éramos incapazes de conseguir estabelecer essa relação do padrão do próprio Deus. Porque se Deus olha para nós e nos vê, ele percebe a nossa incapacidade de sermos bons. Eu sei, quando a gente fala dessa incapacidade, esse negócio deixa a gente um tanto quanto desconfortável, porque a gente gosta de acreditar que a gente é bonzinho, né? Que nós somos, pelo menos, melhores do que os outros, né? A gente colocou na nossa cabeça aquela ideia assim: existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que não prestam, estão vivendo a sua vida aí de maneira dissoluta, e aquelas boazinhas, como eu, meus irmãos estão aqui dentro da igreja. E para fazer isso, geralmente a gente usa uma relativização das coisas. A gente faz isso a vida inteira, né? A gente faz isso, por exemplo, quando a gente está lá na escola, e aí você
foi mal na prova de matemática e você precisa chegar em casa com a difícil missão de falar para o pai e para a mãe que você tirou 2 na prova de matemática. Alguns riram aqui, eu acho que se identificaram com a história. E aí você chega em casa e você diz assim: pai, mãe, tem uma coisa para dizer. Eu tirei 2 na prova de matemática, mas todo mundo da sala foi mal. Mãe, foi uma catástrofe. Todo mundo foi mal, todo mundo foi mal. Mas tem uma ainda mais efetiva, mais eficiente que essa, né? Você chega em casa e diz assim: pai, mãe, eu tirei 2 na prova de matemática, mas o Sandro tirou 0. Mãe, 0, Sandro. Você acredita que ele tirou 0 na prova? Ó, a senhora podia até ligar para os pais dele para falar alguma coisa, porque como que tira 2 na prova, como tira 0 na prova de matemática? Nós sempre lidamos com essas coisas, acreditando na nossa bondade, mas o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Nós somos incapazes por nós mesmos de atingirmos esse padrão. Ele só é possível quando nós somos feitos inculpáveis por Jesus. Quando Ele é quem paga o preço, a dívida que nós tínhamos. E Ele nos torna, então, inocentes, não pela nossa capacidade, mas por meio daquilo que Ele fez. E a gente, então, vive no meio de uma geração corrompida e depravada. Parece que o apóstolo Paulo estava falando do nosso tempo. Qual que é o efeito disso? De sermos irrepreensíveis, puros e inculpáveis, nós passamos a brilhar como estrelas no universo. Nós passamos a fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Existe um princípio na teologia muito interessante, porque quando a gente fala a respeito do reino de Deus, surgem alguns questionamentos, porque alguns dizem assim, não, o reino de Deus, ele já foi estabelecido e já veio com Jesus, mas ele ainda não se deu de maneira plena, né, aqui na história, ele só se dará de maneira plena na eternidade. Nós chamamos isso na teologia da realidade do já e do ainda não. O reino de Deus já veio, mas ele ainda não se deu na sua completude. Sabe como que eu gosto de explicar esse conceito? Da seguinte maneira. Nós, que somos aqui do interior de São Paulo, entendemos bem quando bate aquela vontadinha de ir para o litoral, né? A gente sabe que vai ser um longo caminho, um longo percurso, principalmente em época de feriado, né? Você vai pegar o carro, você vai começar a descer a baixada, e aí você começa a pegar aquele trânsito terrível. Só que chega um determinado momento que você está ali na estrada, se aproximando já da cidade, que de repente parece que tem um vento diferente, uma brisa diferente, um cheiro diferente. Você começa a perceber que você, enfim, chegou ao litoral. E você vira para a pessoa que está com você no carro e diz assim: chegamos, estamos na praia. Você ainda não está com o pé na areia, você ainda não entrou no mar, mas você sabe que você já está na praia. Eu costumo dizer que nós, agentes do reino de Deus, discípulos e discípulas de Jesus na história, somos essa brisa suave que bate no rosto das pessoas, fazendo com que elas percebam: o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. Isso é que o apóstolo Paulo está dizendo, porque quando nós vivemos assim, puros, irrepreensíveis e inculpáveis, nós fazemos a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. E aí, o apóstolo Paulo caminha para o final dessa sessão, dizendo: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. O apóstolo Paulo tem plena consciência de como as coisas estão caminhando para ele. Quando ele escreve essa carta, que é conhecida como a Carta da Alegria, afinal de contas, constantemente ele fala a respeito de felicidade, alegria e contentamento. Sabe onde o apóstolo Paulo estava? Na praia, na rede, tomando água de coco, não era? Não, ele estava preso. O apóstolo Paulo estava preso. E ele sabia que esse negócio de ficar sendo preso toda hora, uma hora,
ia chegar às vias de fato. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele seria derramado. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele seria morto por causa da sua fé. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde a sua vida chegaria ao fim. Mas ainda assim, ele fala de alegria e regozijo. E é interessante porque essa mesma carta aos Filipenses, já na sua parte final, tem um dos versículos talvez mais conhecidos e usados da Bíblia, daqueles que você já encontrou em para-choque de caminhão, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas vezes as pessoas usam esse versículo para dizer, tá vendo? Né? Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, né? Eu mando soltar e mando prender. Eu posso fazer qualquer coisa, porque ele me fortalece. Talvez se você tiver o cuidado de ler esse trecho com um pouquinho mais de atenção, sabe o que você vai encontrar? O seguinte, Paulo está dizendo, eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja passando fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Você faz a diferença suportando as adversidades. Muito provavelmente você já deve ter lidado com pessoas assim ao longo da sua vida, vivendo momentos muito difíceis, mas que mostravam o tempo inteiro que o Senhor estava com eles. Nós vivemos em família há cerca de 15 dias, talvez um dos momentos mais difíceis para a gente, que foi a perda da minha mãe, depois de uma luta de quase 2 anos e meio, uma metástase contra uma metástase de um câncer. E durante esse período de luta, de tratamento, de medicamento constante, uma coisa que eu podia perceber era a alegria dela quando estava cantando, inclusive alguns CDs e algumas músicas do João, em casa, porque a força que ela tinha dizia respeito às dificuldades que ela estava enfrentando por conta do medicamento ou por conta da enfermidade contra a qual ela lutava. A força que ela tinha vinha do Deus que ela cria. Eu, quando fui comunicado e estive lá no hospital no momento em que ela faleceu, eu escrevi algo mais ou menos assim, né, para algumas pessoas próximas, que depois dessa luta, de 2 anos e meio, eu tinha a convicção que, enfim, minha mãe estava curada. Porque os olhos dela tinham se fechado para a história, mas tinham se aberto para a eternidade. E Jesus tinha enxugado dos olhos dela todas as lágrimas. E lá já não tinha mais choro, nem dor, nem tristeza, nem câncer. Essa antiga ordem já tinha passado. E eis que Jesus já tinha feito novas todas as coisas. Eu e você fazemos a diferença suportando as adversidades. Por quê? Porque as pessoas vão dizer assim, como pode passar por uma situação assim e continuar com a cabeça erguida? Como pode passar por uma situação assim e ficar cantando as músicas do João? Pode, porque a nossa esperança está naquele que nos amou. A nossa esperança está naquele que venceu a morte e ressuscitou. A nossa esperança está na certeza de que nós também ressuscitaremos com Jesus. Para você pensar um pouquinho sobre isso, exercite a sua salvação, ponha em ação. Viva isso o tempo inteiro, não se contente com o endereço no céu. Aquele que começou a boa obra em você é aquele que há de continuar e de realizar. Se submeta à vontade de Deus. Se submeta. A vontade de Deus é a melhor vontade. O profeta Jeremias te avisou que o seu coração é enganoso, mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável.
Faça isso com temor de amor no seu coração e sem ficar murmurando o tempo inteiro. Ande na contramão da cultura. Entenda que nós somos chamados para vivermos enquanto discípulos de Jesus em uma geração corrompida, em uma geração depravada. Seja esses filhos de Deus, inculpáveis, irrepreensíveis e puros em todos os seus relacionamentos, que você possa viver uma vida que evoca perguntas, cuja resposta é o Evangelho. Por que ele trata a esposa assim? Por que ela trata o marido assim? Por que ele lida com os pais assim? Por que ela lida com os filhos dessa maneira? Por que ele se comporta nas redes sociais dessa forma? Por que ele lida com os negócios de uma maneira diferente? A resposta é simples, é o Evangelho. Porque apesar de nós não merecermos, Deus nos amou e provou isso em Cristo Jesus. E quando você tem essa consciência, você pode se alegrar o tempo todo. Sabe por quê? Porque a sua alegria não tem a ver com circunstâncias, com momentos bons, passageiros de prazer. A sua alegria se dá pela paz interior que você tem, que é fornecida pelo Espírito Santo e excede toda a razão, e excede todo o entendimento. E ainda que pareça não ter nenhum motivo para se alegrar, ainda assim nós estamos alegres, porque o Senhor é aquele que nos traz alegria. Quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor com o qual o Senhor nos amou. Obrigado, Deus, porque ainda que nós não merecêssemos, estivéssemos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos trouxe para si. Que esse entendimento não nos faça contentar simplesmente com o fato de termos o endereço no céu, mas nos faça querer viver refletindo o seu caráter na história. Que possamos nos submeter à sua vontade boa, perfeita e agradável. Que possamos fazer a diferença onde o Senhor nos colocou. E nos ajuda, Deus. Mesmo que estejamos em aflição, em momentos de angústia, de dor, de tristeza, de luto, que possamos nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós oramos assim, no nome daquele que tornou tudo isso possível, no nome daquele que morreu, mas ressuscitou. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.